Olá, tudo bem? Sou o professor Chino, professor de Física, e nessa videoaula nós vamos falar sobre triângulo retângulo. Ué, mas triângulo retângulo não é um assunto da geometria, da matemática? Pois é um assunto da geometria, mas é um assunto muito importante para melhorar os estudos de física. Resolver exercícios de física, muitas vezes precisamos de alguns conhecimentos de figuras geométricas, da geometria plana e até mesmo da trigonometria. Esses conceitos e essas ideias da geometria e da trigonometria muitas vezes também são aplicados também em análise de gráfico. Muitos exercícios de física precisam analisar gráficos para que você desenvolva o exercício, entenda a parte do exercício. Então vamos lá. Eu separei essa aula em 3 partes. A primeira eu vou falar sobre o Teorema de Pitágoras. A segunda parte vou falar sobre área e perímetro do triângulo retângulo. E a terceira parte, a aplicação da trigonometria no triângulo retângulo. Então vamos começar pelo Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é um cálculo que serve através de dois lados do triângulo você encontrar um terceiro lado. Nessa primeira figura, eu destaquei os lados do triângulo em verde, azul e laranja. Cada um desses lados recebeu um nome especial. O lado destacado em azul, nós vamos chamar de cateto. E aqui eu vou chamar de cateto A. O verde também é um cateto. Vamos chamar de cateto B. Aqui tem uma observação, um quadradinho amarelo. Esse quadradinho amarelo é muito importante nas figuras geométricas, não só no triângulo retângulo, mas ele é uma indicação do chamado ângulo reto. O ângulo reto ele tem um valor específico que é o ângulo que vale 90 graus. O ângulo perpendicular. Isso significa que o cateto A é perpendicular ao cateto B. Perpendicular significa ângulo reto, ângulo de 90 graus. E esse lado destacado de laranja é a hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo e está oposto, está do outro lado do ângulo reto. Então, um jeito de encontrar, de identificar a hipotenusa é observando aonde está o ângulo reto na minha figura, simbolizada por esse quadradinho, e do outro lado, do lado oposto, está a hipotenusa, o maior lado do triângulo retângulo. E aí, o que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual, vou utilizar minhas cores aqui como se fosse uma legenda, o cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto A ao quadrado mais cateto B ao quadrado. Vamos ver um exemplo? Então aqui do lado eu preparei aqui um outro triângulo. Vamos colocar algumas medidas nesse triângulo. A medida simbolizada por verde vai ser 3 centímetros. O cateto azul, simbolizado pela cor azul, vai ter medida 4 centímetros. E aí, vamos supor que nesse exercício, nesse exemplo, nesse modelo, eu quero calcular a hipotenusa aqui com ponto de interrogação. Então aqui vamos aplicar o nosso Teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado é igual. O cateto A é o azul, 4 centímetros, 4 ao quadrado. O verde, 3 centímetros, mais 3 ao quadrado. Vamos fazer aqui de cabeça? 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Vamos escrever hipotenusa ao quadrado
igual a 25. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Toda vez que estamos resolvendo uma equação, talvez vocês já ouviram falar assim, se tem algum termo ao quadrado, pega e tira a raiz quadrada do outro termo. Então aqui, por exemplo, a gente fala a hipotenusa ao quadrado, vou lá e tiro a raiz quadrada do 25. Tá? Na verdade, isso é só um truque. Na verdade, o correto a ser feito é tirar a raiz quadrada do termo da hipotenusa e tirar a raiz quadrada do 25. É isso que é o correto a ser feito. Então, quando a gente tira a raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado, é a hipotenusa. E do outro lado fica a raiz quadrada de 25. Então, vou escrever aqui, hipotenusa. Então, já tiramos a raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa. Do outro lado ficou a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 igual a 5 centímetros. Esse é o famoso triângulo 3, 4 e 5. É um bom exemplo para você lembrar e revisar quando você estiver estudando teorema de Pitágoras. 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9, 9 com 16, 25, tira a raiz quadrada da hipotenusa, tira a raiz quadrada de 25, 5. Inclusive, você pode fazer um teste, desenhar um triângulo no seu caderno, na sua folha, 3 centímetros, 4 centímetros e unir as duas pontas, você vai verificar que dá certo. Se você desenhar direitinho, com bastante cuidado, principalmente respeitando o ângulo perpendicular de 90 graus, você vai verificar o teorema de Pitágoras. Vamos agora para a segunda parte, que é calcular a área. Vou usar o mesmo exemplo. Então a gente vai usar aqui que um dos catetos tem 3 centímetros, o outro tem 4 centímetros. A única diferença é que quando a gente calcula a área do triângulo retângulo, a gente chama base e aqui altura. Lado de azul de altura. O triângulo retângulo, ele é a partição de um retângulo, de um paralelogramo. Se você corta o retângulo na sua diagonal, você vai ter dois triângulos retângulos. Então, eu poderia calcular a área de um retângulo, fazendo base vezes altura, e dividir por 2, já que eu estou dividindo na metade, cortando a diagonal dele, formando metade e metade. Então, se eu usar esse raciocínio, eu posso escrever a seguinte fórmula. Então, área do triângulo, vou abreviar aqui, área do triângulo retângulo é igual base, ou posso usar aquela nomenclatura de antes, né, o cateto B, vezes a altura, base vezes altura, metade é dividido por 2. Base vezes altura sobre 2, ou cateto vezes cateto dividido por 2, cat sobre 2. Usando nosso exemplo, base 3, altura 4. Então, a área desse triângulo retângulo, 3 vezes 4 sobre 2. Aqui eu posso escolher. Posso dividir o 4 por 2. Nesse caso, 4 por 2, 2. 2 vezes 3, 6. Ou posso fazer 3 vezes 4, 12. 12 sobre 2, 6. Como isso aqui é uma área e as medidas estão em centímetros, então é 6 centímetros quadrados. Então, medida de área
centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado e assim por diante. Bom, nesse tópico 2 é área e perímetro. O perímetro de uma figura é a soma das medidas de todos os lados. Então, ali na primeira parte, a gente já calculou que a hipotenusa de laranja vale 5. Então, eu tenho a base, que é 3 centímetros, a altura, que é 4 centímetros, mais 5 centímetros da hipotenusa que a gente já calculou na primeira parte da aula. Então, basta somar essas três medidas. O perímetro é simbolizado por 2P. Perímetro 2P. Então, nesse caso, 3 mais 4 mais 5 da hipotenusa que a gente já calculou antes. 3 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. Então temos um perímetro de 12 centímetros. O contorno, digamos assim, como se fosse o contorno da figura. Soma de todos os lados. Então, 12 centímetros. Então, área do triângulo retângulo, base vezes altura, dividido por 2, e perímetro do triângulo retângulo, ou de qualquer outra figura, soma de todos os lados, soma das medidas de todos os lados. Então, nesse caso, a gente fez 3 mais 4 mais 5, 12. Agora vamos falar de uma outra aplicação, que é a trigonometria. A trigonometria é um campo muito amplo da matemática. Tá? E aqui a gente vai usar uma aplicação específica, que é a trigonometria no triângulo retângulo. Lá no Teorema de Pitágoras, a ideia era o seguinte. Então, se eu tenho os dois catetos, eu uso o Teorema de Pitágoras e encontro a hipotenusa. Ou eu posso ter uma outra situação, na qual eu tenho a hipotenusa e um dos catetos. E eu consigo calcular o cateto que está faltando. Na trigonometria, a trigonometria vai relacionar lados do triângulo com um ângulo interno dele. Temos três fórmulas principais. Tem outras, mas tem três principais, que são as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente. E aqui eu coloquei duas situações. Por quê? A depender do ângulo que você tem ou que você escolhe no triângulo retângulo, na hora de montar as relações trigonométricas, elas mudam um pouco. Vamos ver? Então, nessa primeira situação, temos aqui um ângulo alfa, né, simbolizado ali no cantinho do triângulo de vermelho. Tá? Então, nós vamos escrever as relações trigonométricas para o ângulo alfa. Eu vou escrever aqui, ó, para alfa. Para alfa. Para o ângulo alfa. Seno. Seno é igual ao cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. O cateto oposto a gente pode simbolizar dessa forma. Faz uma seta. Então, o cateto oposto é o que está mais distante desse ângulo. Está lá do outro lado desse ângulo. Então, seno. Então, seno a gente escreve sen de alfa, sen de alfa, igual. Então, nesse caso, o azul será o meu cateto oposto, oposto ao alfa. Então, cateto oposto.
dividido pela hipotenusa. A hipotenusa está simbolizada pela cor laranja, desde o comecinho do primeiro exemplo. Temos o cosseno. Cosseno de alfa. O cosseno é a relação calculada por o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Essa palavra adjacente significa ao lado. Então, ao lado do ângulo. O cateto que está ao lado do ângulo. O cateto que está ao lado do ângulo é o cateto adjacente, pela cor verde. Então aqui temos, abre a cateto adjacente. Vou colocar aqui ADJ. Cateto adjacente. Dividido também pela hipotenusa. E temos uma terceira relação trigonométrica, que é a tangente. Tangente de alfa. Tangente de alfa. A tangente é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Cateto divide por cateto. Então, o cateto oposto dividido pelo adjacente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então aqui está as três relações trigonométricas: seno, cosseno e tangente. Bom, se a gente for escrever essas relações pensando nesse segundo exemplo, pensando aqui no tal ângulo beta, o que muda? O que muda é a posição dos catetos. Então, no caso do ângulo alfa, o azul era o cateto oposto e o cateto da cor verde era o cateto adjacente. No caso, para escrever as relações trigonométricas para o ângulo beta, faz uma seta. Então, nesse caso, o cateto verde é o cateto oposto e o cateto azul aqui do lado é o cateto adjacente. Vamos fazer só um teste aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó, seno de beta. A hipotenusa continua sendo a mesma, porque a hipotenusa ela é oposta ao ângulo reto do triângulo retângulo. Seno é cateto oposto dividido pelo adjacente. Então, nesse caso, agora, o cateto oposto ao beta é o verde. Cateto adjacente. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa continua sendo a mesma. Temos também três ângulos importantes quando a gente fala na trigonometria do triângulo retângulo. E eles também são os que mais aparecem nos exercícios, tanto de matemática, de geometria, trigonometria, quanto também nos exercícios de física. E aí tem essa tabelinha aqui do lado. Então temos aqui 30, 45 e 60. Nessa primeira coluna, nós vamos colocar aqui as três relações trigonométricas que a gente acabou de ver. Então, seno, cosseno e tangente. De uma forma um pouquinho mais abreviada, também ajuda a lembrar. Ó, seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente
é o oposto, tá, dividido pelo adjacente. Aqui até um truquezinho aqui, um macete para lembrar que é a coca. A tangente é diferente. Não tem hipotenusa, é a coca. É cateto oposto dividido pelo adjacente. Os ângulos notáveis, tá? É interessante que você faça alguns exercícios, ou bastante exercícios, para realmente gravar esses valores, lembrar desses valores. Tá? Então você ter essa tabelinha aqui anotada no seu caderno, nas suas folhas de estudo, nos seus resumos, é muito importante. Então vamos preencher aqui, ó. Seno de 30 é meio. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus. A gente vai usar aqui a ordem inversa. Então, ó, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. E 1 sobre 2. Meio. A tangente é um pouquinho diferente. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Então é importante você ter essa tabelinha, ter as fórmulas nos seus resumos, nas suas folhas de estudo, no seu caderno, para quando estiver fazendo um exercício poder comparar, usar esses valores. Então, seno, cosseno e tangente de um ângulo, ele é um valor, ele é um número. Vamos ver aqui um exemplo. Vou resolver um exercício de trigonometria. Uma rampa com 30 graus de inclinação em relação ao solo apresenta altura de 2,5 metros. Calcule o comprimento dessa rampa entre os pontos D e E. Então, esse comprimento entre esses pontos D e E, na verdade, é a hipotenusa, porque o ângulo reto está aqui embaixo. Ó. Se o ângulo reto está aqui embaixo, então aqui é a nossa hipotenusa. Mas a gente está resolvendo um exercício de trigonometria. Então eu quero saber qual é a medida. Qual é a medida ou qual a distância entre esses dois pontos. E ele me dá essa altura. Ele fala que a altura da rampa é 2,5 e tem um ângulo que é de 30 graus. Então, aqui temos 2,5 e ele fala que tem um ângulo de 30 graus em relação ao solo. Esse ângulo aqui embaixo, 30 graus. Bom, faz uma setinha. Você tem um ângulo, faz uma setinha nesse ângulo. Para onde que ele aponta? Esse ângulo de 30 graus, ele aponta para esse lado do triângulo que tem 2,5. Então esse 2,5 em relação ao ângulo de 30 graus, ele é o cateto oposto. Então vamos escrever aqui, ó. Então temos o cateto oposto, que é 2,5 metro. Essa distância entre o ponto D e o ponto E está fazendo papel de hipotenusa. Vamos apagar esse ponto de interrogação aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó, hipotenusa. Então ele está pedindo para a gente encontrar qual que é o valor da hipotenusa, na verdade. Só que usando trigonometria. Então, eu tenho o cateto oposto e quero descobrir a hipotenusa. Vou voltar aqui nas nossas fórmulas aqui. Eu conheço o cateto oposto e quero descobrir a hipotenusa. Então eu vou usar o seno do ângulo. Por quê? Eu tenho o cateto oposto e estou tentando descobrir a hipotenusa. E ele me dá um ângulo aqui, que é o ângulo de 30 graus, que é um ângulo notável. Eu consigo saber um desses valores usando essa tabela de ângulos notáveis. Então eu vou usar seno
para resolver esse exercício? Então, seno de 30 graus é igual o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30, usando aquela tabelinha dos ângulos notáveis, seno de 30 é 1 sobre 2. O cateto oposto vale 2,5. E a hipotenusa, posso deixar como hipotenusa, é o que eu quero descobrir fazendo esse cálculo. Aqui a gente pode multiplicar em cruz, ou simplesmente multiplicar o 2 pelo 2,5, porque a hipotenusa, quando eu multiplicar em cruz, hipotenusa vezes 1, hipotenusa. 2 vezes 2,5, 5 metros. Então eu vou encontrar então que a hipotenusa é igual a 5 metros. Ou, como o exercício está perguntando, né, qual o comprimento ou qual a distância entre os pontos D e E. Então o comprimento dessa rampa, que é toda essa extensão aqui, ó, é 5 metros. Antes de terminar a aula, quero mostrar um truque, um macete, para, às vezes, descobrir que forma que eu tenho que usar. Ah, seno, cosseno, tangente. Às vezes não entendi muito bem. Às vezes me confundo fazendo exercícios. Então tem um truque, que é o seguinte. Escreve isso aqui, ó. Toa. Na verdade, quando você escreve essas letrinhas, ou parece que forma uma palavra, né? Socatoa, na verdade são as 3 fórmulas que a gente acabou de ver. Seno, cosseno e tangente. Primeiro, tentar, depois que leu o exercício, que interpretou o exercício, tentar olhar, bom, eu conheço um dos catetos, ou conheço a hipotenusa. Nesse caso aqui, a gente descobriu o cateto oposto. Então você vem aqui no truquezinho e circula. Então aqui eu tenho o cateto oposto nessa fórmula e tenho nessa. Então, você já exclui essa, ó. Cosseno não vai servir para resolver esse exercício. Depois, agora eu quero analisar o que eu estou calculando. Tá? Então, nesse exercício, eu quero descobrir a distância entre D e E. E a distância entre D e E, na verdade, é a hipotenusa do triângulo formado. Eu vou lá no meu Socatoa e vejo. Bom, onde tem hipotenusa? Ah, então tangente não serve. Então, a única possível para resolver esse exercício é utilizando seno. Seno do ângulo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela dedicação nos seus estudos. Espero mesmo que essa aula tenha valido a pena, tenha ficado tudo muito bem claro, bem explicado e principalmente fácil de entender. Tá? Estou no início do meu canal, preciso melhorar algumas coisas, mas peço aí que então que curta, dê o seu like, compartilhe, envie essa aula para quem precisa estudar esse assunto, quem tem dúvidas sobre esse assunto, quem quer aprender sobre esse assunto. Tá? Meu muito obrigado, bons estudos e um abraço para você. Até a próxima!